Primeira carta de João, capítulo 5. A partir do verso 19. 1 João, capítulo 5, verso 19, diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro e vida eterna. Filhinhos, cuidado com ídolos. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, mais uma vez te pedimos que o Senhor aquete nosso coração, a nossa alma, para que possamos entender a Tua palavra, possamos ouvi-la e também, Deus, possamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Que a Sua voz seja ouvida por meio da Tua palavra, que o Senhor aplique a Tua palavra no coração de cada ouvinte aqui, Deus. E que cada coração possa receber essa palavra e realmente colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, finalmente chegamos ao final do capítulo 5 e, consequentemente, ao final dessa carta de João. Por que eu digo finalmente? Para aqueles que estão nos visitando, nós fazemos aqui uma exposição desde o capítulo 1 dessa carta. Nós estivemos conversando e falando a respeito do que João escreveu nessa carta e agora nós chegamos no finalzinho dela. Então, se você quiser conhecer e saber todas as pregações que nós fizemos desde o capítulo 1, você pode procurar tanto no YouTube da nossa igreja, quanto o Spotify da nossa igreja, você pode acompanhar lá. Meus irmãos, também desde o capítulo 1, eu como pastor aqui pregando, sempre tenho orientado a igreja a fazer essa leitura durante a semana. Nós entendemos e aprendemos que quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais íntimo nós ficamos dela. E também, não espere só o pastor trazer a exposição da palavra de Deus aqui no domingo, mas é nosso dever como crentes, né, como filhos de Deus, de estudarmos a sua palavra, lermos a sua palavra e, como os bereanos, né, colocar, avaliar se realmente essa palavra está de acordo, né, com o que o pastor está dizendo e se o que o pastor está dizendo está de acordo com a palavra que está aqui no livro que Deus permitiu que nós estivéssemos até os dias de hoje. Deus cuidou, Deus preservou até os dias de hoje para que nós pudéssemos viver de acordo com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vimos nesse capítulo João tratando basicamente da doutrina de Cristo, aquele que é filho de Deus. Então, praticamente, ele vai dizer, nesse capítulo, por exemplo, capítulo 5, que aqueles que rejeitam o testemunho de Deus a respeito de quem é Jesus, né, e o que Deus fez por meio de Jesus, então essa pessoa que rejeita, ela é mentirosa. Mas, por outro lado, a pessoa que aceita esse testemunho tem a vida eterna por meio do Filho de Deus. Ainda nesse capítulo nós pudemos ter a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Nós falamos bastante a respeito disso, que é o crente que ora segundo a vontade de Deus, que é o que João está dizendo aqui, o crente que no seu conteúdo de oração, ele está de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus, Deus também ouve essa oração. Além disso, a comunidade da fé, os cristãos, eles devem orar pelo irmão, por aqueles que estão talvez vivendo em pecado, ou aqueles que cometeram algum tipo de pecado. E aí João nos ensina, nos exorta que nós devemos orar por essas pessoas, ao invés de julgá-las primeiramente, ao invés de deixá-las, né, ali no seu pecado, nós devemos orar por essas pessoas. E nós aprendemos com a exortação de João de que nós devemos olhar por essas pessoas, pedir a Deus. Por quê? Porque nós oramos por essas pessoas que são os nossos irmãos, e João deixa muito claro que essa oração deve ser para os irmãos, né? E aqueles que não são irmãos são aqueles que cometem o pecado da morte, né? Mas aqueles que cometem pecado e são filhos de Deus, por esse nós devemos orar, e não só orar, interceder por eles, porque Deus traz vida para essas pessoas novamente.
Então, nós somos chamados a fazer isso, a orar pelos nossos irmãos que estão em pecado. E agora, como crentes, nós conhecemos Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é a vida eterna. João conclui agora esse capítulo com uma admoestação, com uma exortação para que tenhamos cuidado com os falsos ensinamentos e com os ídolos. Pois, se Deus é verdade, se Cristo é verdade, é nele que nós encontramos toda a verdade. Fora dele, nós não podemos obter a verdade. Se nós somos filhos de Deus, nós temos até mesmo essa verdade dentro de nós. É isso que João vai concluir, então, na sua carta aqui. Eu quero fazer uma exposição dos versos 19 e o verso 20, e 21 também, e peço para que os irmãos acompanhem comigo aí, não fecha a sua Bíblia não, tá bom? Vamos lá, João começa dizendo, então, sabemos que somos filhos, que somos de Deus, né? Então, mais uma vez, o que João vem fazendo desde o começo da carta, João utiliza aqui a verdadeira realidade daqueles que são filhos de Deus, aqueles que são crentes. Estão em Deus, são de Deus. E ele usa a palavra sabemos, porque ele está dizendo assim, estejam certos disso. Não só por aquilo que eu falei, mas o crente precisa estar certo disso. Se somos filhos de Deus, e aqui a palavra somos filhos tem o sentido de estamos em Deus, somos separados para Deus, pertencemos a Deus. Então, será que seria um tipo de soberba dizer assim, eu sou filho de Deus? Será que seria soberba dizer que eu sou irmão de Cristo, como nós estávamos aprendendo hoje de manhã? Será que é soberba dizer eu sou um escolhido, eu sou um eleito? Quanto tranquilo você fica quando você diz, eu sou um filho de Deus, eu sou um escolhido. Para João aqui, isso deveria fazer parte da nossa vida. Essa certeza, o falar a respeito do ser filho de Deus. E João está fazendo exatamente isso, encorajando os irmãos a dizerem, nós somos filhos de Deus. E João, ele tem tranquilidade de dizer, meus irmãos, nós sabemos que nós somos de Deus. Nós sabemos que somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo, que Ele nos escolheu. Nos escolheu para sermos filhos, filhas de Deus. E mais, Ele foi um pouco ousado aqui. Então, Deus não só nos escolheu, mas existem outros, na sequência do versículo, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por um lado, há aqueles que são filhos de Deus, e por outro lado, aqueles que jaz no maligno. A palavra jaz aqui, no maligno, é keitai, no grego. Significa deitado, significa abraçado. É uma passividade tranquila. Sabe o que significa? Que o mundo jaz no maligno, se deleita. Se deleita, vive com alegria da forma como estão vivendo. Eles não se incomodam. É tão bom dormir gostoso, né? Não ter barulho, não ter nada. É assim que o mundo jaz. Eles vivem debaixo do senhorio do mal. Eles vivem debaixo do senhorio de Satanás. E em nenhum momento eles estão lutando contra isso. Pelo contrário. João vai dizer que o mundo jaz no maligno, se deleita, abraça. É uma passividade tranquila, se apega ao que é ruim, ao que é mal, às coisas de Satanás e não se incomoda. Se nós pegarmos desde o verso 18 ali, se você olhar desde o verso 18, João está dizendo basicamente isso, olha, o maligno, ele não detém o crente. Ou seja, o maligno não pode tocar, o maligno não pode mais comandar a vida do crente. Por outro lado, o mundo inteiro está irremediavelmente em suas garras. O mundo, o sistema, aqueles que não nasceram de Deus, estão debaixo do senhorio do mal, são filhos do maligno, não é isso que João fala algumas vezes na sua carta? São filhos do maligno, porém o maligno ele não pode tocar, não pode colocar as mãos naqueles que são propriedades de Deus. Por outro lado, o mundo já está nos seus braços. O mundo já está nos seus braços.
Veja, o contraste que João traz aqui. Ele faz isso, tá, meus irmãos, desde o capítulo 1. Hoje eu vou falar bastante sobre o que João fez nessa carta inteira. Que é mostrar que existe uma diferença entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. Entre aqueles que são filhos do maligno e aqueles que não são. Entre aqueles que são filhos, né, que ele faz dizer lá de Caim, que são como Caim, e outros que são como Abel. Eis aí o mundo em que nós vivemos. Dentro desse mundo existe um mundo sistemático que nasceu o filho do diabo e vão morrer filhos do diabo. A esses o diabo faz o que quer, comanda, e não só faz o que quer, como o texto diz o quê? Que eles se deleitam. Eles amam viver debaixo desse sistema maligno. É por isso que essa é a realidade que nós encontramos no mundo. É por isso que nós falamos das coisas de Deus e as pessoas não estão nem aí. Porque elas estão confortáveis no mundo onde elas estão vivendo, na prática pecaminosa da vida delas. Elas estão vivendo confortáveis, se deleitando nos prazeres da sua carne. Essa é a realidade da humanidade. Eu e você um dia pertencemos a este mundo. Eu e você um dia fizemos parte deste mundo, mas agora somos filhos de Deus e não há soberba nenhuma ao dizer que agora nós somos filhos de Deus. João claramente enfatiza o fato e a experiência do nascer de novo, de nascer a partir de Deus, e que isso não pode ser ignorado. Se nós nascemos de Deus, se nós somos filhos de Deus, isso faz parte daquele que é renascido, aquele que é gerado por Deus. Então, por isso que nós precisamos anunciar e dizer, eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E há uma diferença muito grande, meus irmãos, em você falar que você é filho de Deus de forma humilde para uma forma soberba, orgulhosa. E talvez, pode ter certeza que se alguém fala que é filho de Deus de forma soberba, essa pessoa, ela é observada. As pessoas conseguem perceber que ela está falando isso de forma orgulhosa, de forma soberba. E aqui é importante a gente destacar, porque tem calvinistas que não transmitem a verdadeira graça. Talvez até mesmo por não entender a verdadeira graça. Tem pessoas que se orgulham da sua humildade. Olha só que paradoxo. Se orgulham da sua humildade. Eu sou humilde, né? Eu deixo a minha vontade de lado. Tem pessoas que se orgulham do seu estado pecador. Sabia? Tem pessoas que vivem falando por aí, eu sou pecador mesmo. Nossa, eu sou muito pecador. Calvinistas. Reformados. Se orgulham da sua impotência. Nossa, como eu sou um lixo. Como eu não presto. E fala com alegria, se orgulhem de serem pobres homens, incompetentes. Veja, meus irmãos, eu não estou dizendo que nada disso não é verdade. É verdade. Nós somos pobres, nós somos incompetentes, nós somos pecadores, nós somos impotentes. Mas nós não nos orgulhamos disso. Nós reconhecemos que somos tudo isso. Mas não nos orgulhamos. Nós não vestimos a gravata do pecado e dizemos, eu sou um pecador mesmo. Não. Nós devemos nos entristecer disso. Porque foi isso que levou Cristo na cruz. Somos assim por causa do pecado. Somos assim porque o maligno fez um estrago no mundo. E o mundo jaz no maligno. Isso deveria corroer. Deveríamos nos entristecer de sermos pecadores. Como João diz, né, que somos pecadores. Mas isso não traz alegria a nós. Filhos de Deus que entendem a graça, se orgulham de ser filhos de Deus, serem escolhidos por Deus, mas se orgulham de Cristo. Sabe que sem Cristo jamais alcançaria essa graça. Sem Cristo jamais chegariam a essa mudança de vida, a esse estado novo diante de Deus. Quando você fala que é filho de Deus, entendendo a graça, você evangeliza, você prega, você anuncia.
Porque você sabe que você é um escolhido de Deus, mas escolhido de Deus em Cristo Jesus. E é o seu objetivo de vida pregar, anunciar o Evangelho. Porque todos devem ouvir o Evangelho. Nada melhor do que pregar o Evangelho, sendo exemplo do que o Evangelho faz em nossa vida. Então a certeza da salvação não se refere a algo que nós produzimos, mas o que Deus realizou em nossas vidas. Deus presenteou a nós. Éramos deste mundo, esse mundo que jaz no maligno, nós fazíamos parte desse mundo. E caso você não seja filho de Deus, você pertence, você está sob o controle. O diabo, o maligno te detém. É isso que nós aprendemos na pregação passada. E esse mundo que jaz passivamente sobre o pecado, sobre o poder de Satanás, precisa ouvir o Evangelho, precisa ouvir que existe aqueles que são filhos de Deus, que pode se livrar do poder de Satanás. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque Deus nos tirou da escravidão, do domínio de Satanás. Colossenses 1,13 diz o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa foi a obra que Cristo Jesus fez na nossa vida. Nos tirou do poder das trevas, nos tirou da escravidão do maligno e nos transportou para o reino do seu Filho, onde ali habitaremos eternamente. Meus irmãos, somente quem é filho de Deus, João está dizendo aqui, somente quem é filho de Deus sabe disso. Sabemos, nós, ele está se referindo a ele, aos irmãos daquela igreja. Ou seja, nós sabemos que somos filhos de Deus. Somente a partir de Deus que nós conseguimos perceber que o mundo todo jaz no maligno. É porque nós somos filhos de Deus que nós temos essa percepção. Porque a palavra de Deus nos diz que essa é a situação do mundo. Essa é a situação em que todos estão. Sem Deus, sem Cristo Jesus. Em razão disso, a pessoa que não é nascida de Deus, ela tem tanta dificuldade, quase impossível compreender que existe um maligno. Porque ela está vivendo tão bem na sua vida prazerosa, na sua vida de prazeres do mundo, que ela jamais vai dizer, existe um maligno. Eu, essa semana, conversei com uma pessoa que falou várias e várias vezes, eu não acredito no diabo, eu não acredito no inferno. Porque Deus não faria isso. As pessoas estão assim no mundo. Elas estão acreditando realmente que não existe um mundo superior, não existe um Deus, um Criador, um Deus que é santo, puro, e que o mundo hoje está vivendo completamente contrário à vontade de Deus. Assim está o mundo. E mais, eles só não reconhecem isso como culpam muitas vezes Deus pela realidade desse mundo. Porque se Deus quisesse, não haveria mal. Se Deus quisesse, não haveria guerra. Só que o mundo não vê que eles estão debaixo do mal. O mundo não vê que eles estão debaixo do maligno. O mundo não vê que eles jaz no maligno. Que eles deitam, se deleitam, se lambuzam debaixo do reinado do diabo, do Satanás. Essa é a realidade que nós, como filhos de Deus, conhecemos e reconhecemos por meio da sua palavra. Os crentes não apenas percebem essa realidade, mas olha só o verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Olha que maravilhoso, meus irmãos. Jesus veio. Percebe aqui o Evangelho? O cerne do Evangelho. O mundo jaz no maligno, mas existe uma boa nova. O mundo está escravo dele. O mundo está escravo do diabo, de Satanás. Mas existe uma boa nova, existe uma boa notícia. Cristo pode arrancá-lo deste mundo. Cristo pode te arrancar desse mundo maligno. Cristo pode te tirar do poder de Satanás.
Esse é o evangelho que João está dizendo aqui. Jesus veio. Jesus veio. Ele habitou entre nós. João foi prova viva disso. Tocou em Jesus. Não é assim que ele começa o seu livro aqui, sua carta? Capítulo 1. Que nós vimos, nós tocamos nele. Nós falamos com ele. É dele que nós estamos falando aqui. E ele diz, Jesus veio. Ele habitou entre nós. Mas mesmo subindo aos céus, ele está presente. Prova disso é que João está afirmando que ele tem dado entendimento. Jesus não veio somente e foi embora e agora vamos viver de novo tudo aqui. Não. Ele veio, subiu aos céus, mandou seu Filho, seu Espírito Santo, para que aplicasse em nós essas verdades, a que ele pregou, a que ele anunciou. E mais, é somente Cristo Jesus que nos dá o entendimento para entender as coisas dele. É isso que João está falando. Que Deus, Cristo Jesus, ele tem dado o entendimento, tem dado a iluminação para reconhecermos a realidade deste mundo. A realidade que esse mundo está vivendo. Talvez aí na sua Bíblia a palavra verdadeiro esteja com letra maiúscula. Está correta. Porque João está dizendo que agora nós sabemos a verdade, mas também que nós estamos na verdade. Essa verdade com letra maiúscula. Quem que é essa verdade com letra maiúscula? Cristo Jesus. Nós pertencemos a essa verdade. Cristo Jesus é a verdade, nós reconhecemos como verdade, mas Ele também é o nosso Senhor. Ele é a verdade, o Deus verdadeiro. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Cristo Jesus é a verdade. João afirma que Jesus não é apenas o verdadeiro Deus, mas também nos deu entendimento para reconhecermos esse verdadeiro. Nos deu entendimento para fazermos parte e estarmos naquilo que é verdadeiro. Aprendemos e reconhecemos na sequência do verso. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, é maravilhoso saber que estamos em Cristo Jesus. E se estamos nele, dele não podemos sair. Nós estamos naquele que é verdadeiro. Isso é maravilhoso. Eu e você, por mais que tenhamos dificuldades, ainda que cometamos pecados de vez em quando, que nós tentamos lutar contra eles, mas nós estamos naquele que é verdadeiro. Talvez você já deve ter pensado e visto por aí, né, que se falam, se pregam de tantas verdades. Talvez você já teve uma certa dificuldade na sua fé de falar, será que tudo isso é verdade? Será que o que eu estou ouvindo é verdade? Será que onde eu estou vivendo é verdade? Mas João nos dá a certeza de que não só apenas conhecemos a verdade, mas que estamos nela. Vivemos nela. É Ele que, embora muitas vezes esmorece a nossa fé, é Ele que nos dá a garantia, a certeza de que nós estamos na verdade dela, não podemos nos apartar. Essa verdade está em nós, através do Espírito Santo. Mesmo que digam que há tantas verdades por aí, você precisa se apegar e ter a certeza da única verdade e permanecer e descansar nessa única verdade. Sabia que Jesus orou por isso quando ele estava aqui na terra? João, capítulo 17, verso 21, diz assim: Jesus disse, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa era a oração de Jesus. Há 2000 anos Jesus orava por mim e por você. Para que nós tivéssemos a certeza de que estamos em Cristo Jesus, que estamos no Filho de Deus, que fazemos parte dessa família, para que o mundo creia, e tem um objetivo, para que o mundo creia que Cristo veio e habitou entre nós. Essa é a diferença, para que o mundo creia que nós somos de Deus.
Deus não nos abandonou aos poderes das trevas, mas nos deu capacidade de discernir daquilo que é verdade e aquilo que é engano, aquilo que é falso. Ele continua dizendo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha a declaração de João a respeito de Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós já vimos aqui nos versos anteriores que a vida eterna, ela não é apenas uma questão de quantidade de vida, mas de qualidade de vida. Isso é a vida eterna. E João agora, ele sintetiza toda a sua carta com essa frase a respeito de Jesus. Ele é o Deus verdadeiro e somente Ele é a vida eterna. Não há nada neste mundo, meus irmãos. Não há nada neste mundo fora de Cristo. Não há nada neste mundo que faça você receber a vida eterna. É sério, pastor, não tem mais nada, não tem igreja. A igreja não consegue? Não, a igreja não consegue. Pastor não consegue garantir isso para mim? Pastor não consegue. Não há nada fora de Jesus. A sua vida, a vida eterna, somente você encontrará em Cristo Jesus. Não vai encontrar em instituição alguma. Não vai encontrar em homem algum, a não ser Cristo. É Ele que nos garante. É Ele que nos dá a vida eterna. Os mestres ali, chamados mestres gnósticos, como nós já vimos também em algumas passagens, eles negavam exatamente isso. Eles negavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. E aqui nesse versículo, João bate de vez o martelo e ele faz todo o resumo do ensinamento básico da fé cristã. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é verdadeiramente divino e Ele é a vida eterna. Crianças estão aqui, entendam que não há nada além de Cristo Jesus. Para a sua salvação, para você viver eternamente no céu com o Pai, só há um caminho: Cristo Jesus. E Ele é verdade, Ele é a vida eterna. O último verso desse capítulo e desse livro, João diz assim, filhinhos, verso 21, cuidado com os ídolos. Talvez vocês devem estar estranhando essa frase do nada, assim como eu. Do nada isso? Né? Em nenhum momento João falou sobre ídolos. Em nenhum momento João exortou-nos nessa carta a respeito de idolatria. Do ponto de vista histórico, meus irmãos, quando a gente olha para o background, quando a gente olha para o pano de fundo da carta de João, a gente entende um pouco do porquê que João está trazendo essa exortação, porque ela se encaixa muito no contexto do cristianismo do primeiro século. João está escrevendo esta carta para quem? Para os crentes que viviam ali na Ásia Menor. E, gente, a Ásia Menor, ali em Éfeso, era a capital onde mais existia deuses daquela época, onde se era mais adorado diversos tipos de ídolos e deuses. Ali ficava o templo, por exemplo, da Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em Éfeso, era o centro do culto pagão. Era ali que era feito, por exemplo, o culto a César, e era obrigatório. Os cidadãos daquela cidade, eles tinham o dever de adorar a César. Isso está em carta, o Dominiciano ele escreve sobre isso. Todos devem adorar a César. E aí eu pergunto, meus irmãos, será que era fácil ser cristão naquela época? Imagina alguém dizendo para você assim, ó, você pode até adorar teu Deus, mas tem que adorar esse Deus também. E se você não adorar, ou você vai ser preso, ou, como acontecia nos mártires, ou você vai ser morto. Você precisa adorar a César. Aquele era um mundo pagão. Era o mundo daquela época. Não é muito diferente de hoje. Mas fato é, só para trazer esse contexto, que nós podemos observar
que o contexto daquela época era justamente um mundo totalmente paganizado. Um mundo onde as pessoas precisavam, eram obrigadas a adorar a outros deuses. Várias cartas de Paulo, livro de Atos, sempre há essa recomendação. Cuidado com a adoração a ídolos. Não façam isso. Se a gente ler Apocalipse 2, mostra que ali havia membros da igreja de Pérgamo que estavam justamente mexendo com isso. E há a exortação ali no capítulo 2 para que não se fizesse. Pedro, se você olhar na segunda carta, ele adverte justamente sobre essa prática. Ele vai falar várias vezes, cuidado com a idolatria. Não adorem outros deuses, não adorem, não só adorar, mas não vivam em espírito de idolatria, que muitas vezes a gente adora muitas outras coisas. O ser humano, meus irmãos, ele tem uma tendência de ter ídolos, de todos os tipos. Isso não é a igreja que fala, a própria ciência diz isso. Se você estudar a ciência da religião, você não precisa ser teólogo para fazer isso. Nas faculdades mesmo, seculares, tem ciência da religião. Por quê? Porque o mundo sabe que o homem precisa se ligar a alguma coisa divina, alguma coisa sobrenatural. O mundo nasce nessa necessidade de buscar alguma coisa sobrenatural, alguma coisa para adorar, para se reverenciar, para se ajoelhar. Ah, pastor, tem gente que não, tem gente que é só natureza. Estão se ajoelhando para a natureza. Estão amando mais a natureza. Paulo diz isso aqui, isso daí é uma coisa nova, não tem nada de novo, não. Quer dizer que os hippies não são novos, pastor? Não, não são, não. Paulo diz no capítulo 1, as pessoas adoram as coisas criadas, olham para a natureza, ao invés de dizer, olha que coisa maravilhosa que Deus criou, elas chamam a árvore de criação, de criador. Eles dizem que a natureza é o Deus delas. E é por isso que Paulo diz assim, a ira de Deus se é observado por todo mundo, porque as pessoas estão trocando a verdade pela mentira. As pessoas estão adorando a criação ao invés de adorar o Criador. Essa é a realidade do mundo que jaz no maligno. Essa semana eu vi um vídeo que me partiu o coração, de uma comunidade católica, talvez você deve ter visto, adorando uma estátua, a estátua de Maria no meio deles, e todos eles louvando, adorando, olhando para ela, levantando as mãos, chamando ela de salvadora, salvando ela admirando, cantando para ela. Meus irmãos, é assim que jaz o mundo, buscando ídolos. Qual foi a primeira coisa que os judeus, o povo de Israel, fez quando atravessou o Mar Vermelho? Que coisa mais miraculosa aconteceu? Atravessarem um mar, receberem o pão todos os dias do céu. Tem coisa mais maravilhosa? Tem milagre maior do que esse? Você vê o pão todo dia caindo do céu. Você vendo uma nuvem te acompanhando para você não morrer de calor. Você atravessando o mar. E aí, Moisés sobe no monte. Uns dias depois, quando ele volta, o que está acontecendo? O povo está adorando um bezerro. É isso que o mundo quer. Ele idolatra tudo, menos o Criador, a Deus. E João adverte de forma incisiva e sucinta. Ele faz isso a carta inteira. Olha, você diz que é de Deus, mas faz isso, faz coisas contra Deus, você é mentiroso. Você diz que é de Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. De forma direta ele fala isso. E ele termina a sua carta dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É bem cara de João falar de forma direta assim. Mas isso não demonstra que isso não tem tanta importância. Pelo contrário, para João tem muita importância. Porque ele faz questão de destacar uma coisa do nada. Olha, meus irmãos, ensinei tudo isso para vocês. Mas cuidado com a idolatria. É importante destacar também que idolatria não tem só a ver com imagens do Novo Testamento. O Novo Testamento fala de idolatria de diversas formas. Ídolos não são apenas estátuas de pedras. Ídolos podem ser pensamentos, desejos,
anseios, expectativas, que passam a cultuar, que passam a tomar um lugar que deveria estar Deus na nossa vida. São pensamentos que nós cultuamos, são desejos que nós fazemos Deus na nossa vida, que direcionam as nossas decisões. Ídolos que nos dão norte no nosso dia a dia, nossos caminhos. Ídolos que nos levam a ignorar o Deus verdadeiro e buscar pensamentos e necessidades fora do Deus Criador. Quantas coisas existem ao lado de Deus dentro da igreja? Crentes que tem Deus e mais um álibi, alguma coisa que o ajuda. Mas nós devemos nos desvencilhar de tudo isso. Parece que João deseja que os cristãos se guardem de qualquer ideia acerca de Deus que não corresponde ao verdadeiro Deus, que não corresponde àquilo que foi transmitido pelos apóstolos. João ensina aos leitores que a palavra aqui, guardar, talvez na sua versão, o cuidado, é a mesma palavra usada para vigiar. Então João está dizendo, olha, vigiem, fujam de qualquer forma de adoração que se distancie da verdade de Cristo Jesus, porque Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. Fora disso, tudo é idolatria. Não troque o real pelo ilusório. Tudo aquilo que substitui a Deus é ídolo. E dessas coisas, o crente deve vigiar, deve se guardar. Se pergunte, será que eu amo com todo coração? Eu amo a Deus de toda a minha alma, de toda a minha força? Ou haverá outros amores em seu coração que exigem mais a sua atenção quando você precisa estar orando, quando você precisa estar buscando a palavra de Deus? Cuidado com os ídolos. Talvez a Netflix seja teu ídolo, a TV seja teu ídolo, o futebol seja seu ídolo. Esteja tirando tempo de qualidade com Deus. Te faz não ter um tempo de relacionamento com Deus e sua família. Cuidado com ídolos. Irmãos, chegamos ao fim dessa carta maravilhosa. Leiam e releiam essa carta. Examinemos a nossa vida com tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Lembra que João está escrevendo não para dar medo para as pessoas. Pelo contrário, ele fala, eu escrevi para que vocês tenham certeza da salvação. E como que faz para ter certeza da salvação? Ele faz alguns testezinhos. Teste aqui. Veja a sua vida moral como está. Teste aqui, veja como está a sua vida social. Teste aqui, veja como está a doutrina que você defende, que você crê, que você prega. Veja se está de acordo. Se você quer saber se você é filho de Deus, é nascido de Deus, leia essa carta. Ele vai te dar a certeza se você é ou não. Mas, resumidamente, as evidências da graça de Deus em nós, João já diz, é vida santa, é uma doutrina correta, é o amor pelos irmãos, é um amor por Deus. Se estivermos em erro ou pecado, nós podemos recorrer a Jesus Cristo, porque Ele nos dá perdão, restauração. Nós vimos aqui também que a salvação é obra de Deus, e somente de Deus. Não depende de instituição, não depende de pastor, não depende de líderes. A salvação é somente, exclusivamente de Deus. Ele é o dono da graça, do começo ao fim. E nós aprendemos isso nessa carta. Nós aprendemos também que Ele não somente dá a vida eterna, mas preserva os seus filhos de modo que eles não pequem para a morte, que não sejam destruídos por Satanás e pelo mundo. É Deus que nos preserva de tudo isso. E como nós vimos hoje, Ele também nos dá entendimento para reconhecermos
a Cristo, o verdadeiro Deus. Crente não deve ter só certeza da salvação, mas deve compartilhar, declarar, testemunhar, falar aos outros essa certeza de que é nascido de novo, de que é filho de Deus. Eu nasci de novo. Cristo me resgatou. Hoje eu sou livre. É isso que deve sair da nossa boca. E você pode também crer nele como seu único e suficiente Salvador. Peça ao Senhor que lhe conceda sabedoria, aquela sabedoria que você precisa para enfrentar as dificuldades, as tentações e extinguir de vez a idolatria da sua vida. Peça a Ele que te mostre os pensamentos e desejos que tiram a atenção de Deus, que fazem você dar mais tempo a essas coisas do que para Deus. Peça a Ele que o ajude a se despir de todo tipo de autossuficiência, de orgulho, de preguiça, tudo aquilo que te impeça de orar, de vigiar, de ter um coração aberto para as coisas dele. Tudo isso nós aprendemos nessa carta. Como foi maravilhoso caminhar nesses ensinamentos, não foi, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós louvamos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor deixou ela a nós, para que pudéssemos olhar para ela, pudéssemos seguirmos, termos o nosso caminho guiados por ela, pudéssemos perceber ela e vivemos ela. Ó Deus, tudo por meio da tua palavra. É a tua verdade, é teu ensino, é a revelação do Senhor para a nossa vida. Te louvamos, assim como Paulo diz, que a tua palavra ela é útil para tudo, para correção, exortação, mas principalmente para a vida eterna, para obtermos a vida eterna, por meio da tua palavra, do conhecer o evangelho do Senhor, a boa notícia de que um dia andávamos debaixo do maligno, da escravidão, e agora podemos ter vida eterna, e vida eterna em ti. É na tua palavra que nós conhecemos a forma de nos achegarmos ao Senhor. É na tua palavra que nós descobrimos que nós não podemos chegar ao Senhor por meio das nossas ações, das nossas obras, da nossa vontade. É pela tua palavra que nós conhecemos e reconhecemos que a tua graça nos alcança por meio de Cristo Jesus. Nós te louvamos por isso. Te louvamos pela tua palavra, que também nos dá a certeza da salvação. Pela tua palavra, que nós aprendemos o que o Senhor Jesus disse há 2000 anos atrás, que aquele que crê nele já passou da morte para a vida. Não tem como voltar mais para a morte, Deus. Porque é o Senhor que nos garante. É por meio da tua palavra que nós descobrimos que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjos, nem ser humano algum pode nos afastar do amor do Senhor. Porque nosso amor está em Cristo Jesus. Nosso amor por ti, teu amor por nós está em Cristo Jesus. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua obra operada ali na cruz. E por vivermos somente dependentes totalmente do Senhor. Nos ajude a amar a tua palavra, a lê-la, a conhecer mais o Senhor, a ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Deus, se há alguém aqui nessa manhã que não conhecia esse evangelho, que não conhecia essa verdade, Deus, estava confiando em obras, estava confiando em instituição, estava confiando em pessoas, Deus. Mas hoje descobriu que não há nada disso, que nada disso pode salvá-la. Que ela possa agora se derramar diante de ti, ter fé somente no Senhor e crer no Senhor como seu único e suficiente Salvador. É assim que nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude também a viver e colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Para louvor e honra de sua glória que nós oramos.